Ei, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a petição inicial. Gente, na verdade, se você falar assim sobre petição inicial, se você precisar fazer uma petição inicial, seja simples, seja direto e faça uma apresentação dos fatos, depois os fundamentos. Eu costumo sugerir sempre que você comece pelos fundamentos processuais, CPC, competência, prazo e cabimento daquela demanda. Depois, os fundamentos materiais, os aspectos do mérito, constitucionais, infraconstitucionais, súmula e jurisprudência, e depois o pedido. Só que se fosse tão simples assim, a gente não tinha, ou se fosse tão somente isso, vamos dizer assim, né? A gente não teria mais coisa para além disso para estudar. Nessa segunda conversa, eu vou trazer para você quando a petição tem que trazer os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, trouxe aqui para você o seguinte, o artigo 320, né, dizendo para nós que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E quando a petição não está adequada, quando a petição não está completa, está dizendo aqui, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que precisa ser emendado ou completado, o que precisa ser corrigido ou completado. E se, porventura, o autor não cumprir a diligência, nós temos aqui uma hipótese de indeferimento da petição inicial. Veja, é muito comum e lamentavelmente comum que a gente veja nas petições, assim, né? A gente entra com a petição inicial, o juiz recebe a petição e diz assim, intime-se o autor para emendar a petição inicial conforme artigo 321. Mas emendar o quê? Eu já recebi um despacho, tudo bem que foi antes do Código de Processo de 2015, mas que eu dizia assim, eu pedia para ele esclarecer o que devia ser emendado ou completado, porque era um mandado de segurança, eu me lembro muito bem dessa situação, era um mandado de segurança com um pedido liminar, né, obviamente, para desembaraço de uma obra de arte no Porto de Santos. Olha o tamanho do BO. Aí o escritório todo ficava assim, o que a gente está errando? A gente está errando o valor da causa? O valor da causa é o valor da obra ou é o valor do imposto? A gente está errando a autoridade coatora? Porque a gente já tinha estudado sobre o mandado de segurança, tinha colocado no polo passivo da demanda quem a gente achava que tinha que estar lá, colocou como valor da causa no mandado de segurança o valor do imposto a ser pago, não o valor da obra de arte, e mesmo assim a juíza colocou, emende-se a petição inicial. Aí, conversando com o pessoal do escritório e tudo, o pessoal falou, Patrícia, faz uma petição rapidinha aí e coloca o secretário da Receita Federal, além do delegado, coloca o secretário que negou o desembaraço da obra de arte. Beleza, eu fiz a petição, coloquei. Aí vem ela, e eu lá, ó, de plantão, lá em Santos, minha filha, parada lá esperando esse resultado. Aí vem ela de lá, pela derradeira vez, emende-se a petição inicial sob pena de indeferimento. Emenda o quê, pelo amor de Deus? O saneamento do processo, o princípio da cooperação, exige que o magistrado deixe claro o que precisa ser emendado ou completado. Entendemos isso? De sorte que o Código de Processo Civil disse para nós, então, nessa alteração, que deve o magistrado indicar com precisão, não é simplesmente indicar, emende-se a petição inicial para corrigir a legitimidade. Qual delas? A ativa ou a passiva? É caso de litisconsórcio passivo necessário? O que você está querendo, excelência? É isso que está dizendo aqui. Aí está dizendo assim, deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou
completado. Aí tudo bem. Aí a gente está falando do modelo cooperativo. Por quê? Porque antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve dar oportunidade às partes para emendar ou completar essa petição inicial. Quem diz isso para nós? O STJ. Deixa eu ver, eu não sei se eu coloquei aqui para você, mas eu vou buscar aqui na página do STJ esse julgado para você, tá? É o recurso especial 2013-351. Deixa eu pegar aqui e nós vamos ver juntos e localizar aqui. É um recurso especial que veio do Pará e que fala sobre isso. Eu vou pegar aqui para você. Ele diz assim, olha aqui, ó, vou trazer aqui com muita clareza para você. Diz aqui, recurso especial 2013-351 do Pará. E aí diz aqui sobre o pré-questionamento, né? Ele fala assim, ó, a observância do pré-questionamento ficto, artigo 1025 do Código de Processo Civil em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada a violação do artigo 1022 para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo legal. Mas o que eu quero ler com você mesmo é isso aqui, ó. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de uma prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Então, o juiz, de fato, deve sanear o feito. O juiz não pode sair indeferindo a petição inicial tão somente porque não foi feita essa emenda de modo adequado. Adiante, eu coloquei aqui para você algumas situações que a jurisprudência do STJ nos surpreende. Por exemplo, olha aqui essa situação. Se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do artigo 329, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, olha só, o réu faleceu antes do ajuizamento da ação. E aí não houve citação válida, mas o autor ajuizou a ação em desfavor da pessoa falecida. Depois ele tomou conhecimento de que o réu faleceu. Então está dizendo aqui, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros nos termos do artigo 329 do Código de Processo, que também traz para nós uma possibilidade de saneamento do feito, porque veja, se eu pego aqui com você o artigo 329, nós vamos ver os níveis de estabilização da demanda. Então diz aqui o artigo 329, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Ou então, até o saneamento, aí depois, né, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu assegurado. O contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Mas o que a gente está vendo aqui? Se o julgado está dizendo que não houve citação válida, até a citação é possível ao autor aditar ou alterar
o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Tudo bem? Depois, outro julgado que eu trouxe aqui para você, que é muito interessante da gente observar, é a situação da litigância predatória. Esse é um assunto muito em voga que eu tenho certeza que você, como profissional do direito, não vai incorrer, mas é bom conhecer para usar de argumento. Veja, nós ainda não temos, enquanto a gente está conversando aqui, nós ainda não temos um julgamento concluído sobre litigância predatória, mas é bom você acompanhar. O que acontece? O que é a litigância predatória à luz do STJ? À luz do STJ é quando o autor faz o seguinte: ele simplesmente ajuiza várias ações muito parecidas entre si, colocando um monte de documento que não necessariamente diz respeito àquele autor ou não coloca documento de ninguém. Então, aquele caso assim, por exemplo, o advogado ajuizou várias ações contra o Banco XPTO. E aí ele enche a ação de documentos de contratos, de extratos, para ficar bem cansativo ver aquela petição inicial e não necessariamente analisar adequadamente os documentos indispensáveis à propositura da ação. E aí, o STJ, ao julgar o tema 1198, que enquanto a gente está conversando aqui não está concluído, diz o seguinte: a controvérsia cinge-se em definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de o juiz, olha lá, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como, por exemplo, procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias dos contratos e dos extratos bancários. O ministro relator, quem é o ministro relator? Olha aqui, ministro Moura Ribeiro. Aí está dizendo aqui, o ministro relator inicialmente fez uma diferenciação das demandas de massa em relação às demandas predatórias, ressaltando que as demandas em massa, constituem uma manifestação legítima do direito de ação amparado constitucionalmente, enquanto estas, ou seja, as demandas de litigância predatória, são baseadas em inúmeros processos infundados, sem respaldo legítimo no direito de ação, as quais muitas vezes embaraçam o exercício de uma jurisdição efetiva e criam sérios problemas de política pública. E aí, o ministro Moura Ribeiro propôs a seguinte tese, mas está com vista o ministro Humberto Martins, pelo menos enquanto a gente está conversando aqui, tá bom? E aí, olha só, qual é a tese sugerida? O juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, que a parte autora emende a inicial, apresentando documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas. Exatamente porque a gente aprende aqui no artigo 320 que o autor deve apresentar os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, se o autor deve apresentar os documentos indispensáveis à propositura da ação, deve ele ter esse cuidado no que diz respeito a deixar claro que, eventualmente, ele está dentro de uma demanda em massa e não em uma demanda predatória, mas ele precisa juntar a procuração, juntar a declaração de pobreza da parte autora, identificar cada um desses documentos, cada um dos extratos, de preferência separados por mês e ano,
de maneira que ele demonstra a petição está acompanhada dos documentos indispensáveis e o autor está agindo conforme a boa-fé. Boa-fé que a gente aprende lá do direito privado, boa-fé que a gente aprende no artigo 6º do Código de Processo Civil e em tantos outros dispositivos. A apresentação da petição inicial de maneira adequada, com o despacho liminar positivo, recebendo a petição inicial e ordenando a citação do réu, também traz efeitos muito interessantes, como, por exemplo, a interrupção da prescrição. O que interrompe a prescrição é o despacho que ordena a citação. Isso está no artigo 202, inciso 1 do Código Civil e 240, parágrafo 1º do Código de Processo. Só que o efeito de interromper a prescrição não se dá no dia do despacho, e sim no dia em que a petição inicial foi apresentada. Então, o despacho que ordena a citação, que é chamado de despacho liminar positivo, tem a eficácia de interromper a prescrição retroagindo à data da propositura da ação. Esse é também o entendimento posto na jurisprudência do STJ, que diz aqui no informativo 776, a interrupção da prescrição na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 240, retroagirá à data em que a petição inicial, preste atenção, reunir condições de se desenvolver de forma válida e regular do processo. Por que que isso é importante? Porque não é tão somente a apresentação da petição inicial, mas a apresentação da petição inicial válida. Ou seja, se eu, por exemplo, apresentei a petição inicial, aí o juiz deu um despacho ordenando a emenda da petição, eu ainda não tenho um despacho que interrompe a prescrição. Aí ele faz com que eu emende a petição, eu emendo adequadamente a petição, aí o juiz dá um despacho recebendo a petição inicial, ordenando a citação do réu. E aí esse despacho zera o prazo prescricional, retroagindo à data da emenda e não à data da primeira petição inicial. Por quê? Porque está dizendo aqui exatamente isso. É aquela petição que apresenta condições de se desenvolver de forma válida e regular no processo. Então, está dizendo aqui a interrupção da prescrição na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 240 do Código de Processo Civil retroagirá à data em que a petição inicial reunir condições de se desenvolver de forma válida e regular do processo, ou seja, é a data de acolhimento da emenda. Está muito claro aqui para nós. Depois, eu preciso dizer para vocês sobre o pedido, e a gente vai, inclusive, encerrar essa nossa aula, né? Essa é a nossa segunda e última aula sobre petição inicial, falando sobre o pedido. Alguns pontos você precisa desde logo observar. O primeiro deles é o seguinte, o pedido, está dizendo aqui, o pedido deve ser certo e determinado. Você conhece isso muito bem. O pedido deve ser certo e determinado. Mas quando fala que o pedido deve ser certo, eu estou dizendo para você que é um pedido explícito, expresso, que vai passar por uma interpretação restritiva. Então, você vai ter que dizer exatamente o que é que você quer. Se você pedir, por exemplo, reparação civil por dano material, o juiz não vai te dar dano moral. Mas se você coloca dano material e demonstra na petição que sofreu dano emergente e lucro cessante, os dois estão dentro da linha dano patrimonial ou dano material. Dano moral é que você não vai ganhar. Por quê? Porque de acordo com o princípio da congruência, você vai se lembrar, ou da adstrição,
que aquilo que não estiver expressamente requerido não pode ser acolhido. Por quê? Porque eu posso ter uma decisão ultra petita ou extra petita. Então, de acordo com o princípio da congruência ou da adstrição, nós vamos ter aqui a possibilidade de deixar muito claro esse pedido explícito, expresso e de interpretação restritiva. Agora, claro, veja o seguinte, quando a gente fala que o pedido tem de estar explícito, eu estou falando no contexto substancial. Por que substancial? Porque vai dizer aqui o parágrafo 2º do artigo 322, que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, veja, quando, por exemplo, você faz o pedido, mas aí você fez, por exemplo, os pedidos distribuídos em capítulos. Vamos pensar, você fez um pedido de dano material emergente, você fez um pedido de lucro cessante, você fez um pedido de dano moral. Dentro do pedido de dano moral, ou da fundamentação do dano moral, você falou sobre dano estético, você pediu a condenação da parte ré em dano estético, mas na hora de falar lá nos capítulos do pedido, você não repetiu o dano estético. Lá nos pedidos, na parte final, no capítulo dos pedidos, você colocou dano moral, dano material, emergente e lucro cessante. Lá na sua parte de fundamentação, quando você fez cada tópico, você falou do dano estético, você pediu o dano estético, mas no capítulo dos pedidos você não colocou dano estético. Você acha que o juiz deve apreciar o seu pedido de dano estético? Vou além. Se ele não apreciar o seu pedido de dano estético, a decisão é omissa, sujeita a embargos de declaração? Sim ou não? Vou logo trazer para você, porque o importante é a gente compreender à luz da jurisprudência. Diz aqui o STJ, ele diz, o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso, olha lá, no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando-se o princípio da equidade. Então, eu estou dizendo para você que quando, por exemplo, o julgador, ele lê a petição e vê que você fez o pedido de dano estético, ele tem que julgar o seu pedido de dano estético, ainda que não esteja no capítulo de dano estético. Entenderam isso? Ah, e se ele não leu? Porque vamos lá, Patrícia, o judiciário é mega corrido, eles leem os fatos, passam toda a fundamentação jurídica, vão lá para o pedido e veem o que a gente pede e julgam o que a gente formulou no pedido. Tá, ele passou despercebido do seu pedido de dano estético. O que você vai fazer? Apresentar embargo de declaração, mostrar onde estava o seu pedido de dano estético desde a petição inicial, e aí você vai dizer que houve uma omissão quanto a esse pedido, que estava bem fundamentado, bem formulado, a despeito de não estar no capítulo. Pode juntar esse julgadinho aqui, no sentido de que a jurisprudência do STJ entende que o julgador não viola os limites da causa de pedir quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair de uma interpretação lógico-sistemática aquilo que se pretende obter com a demanda e aplicar o princípio da equidade. Então, nesse sentido, ele poderia muito bem
apreciar outro pedido. Aqui, inclusive, quando eu fiz essa pesquisa, coloquei aqui para você a fonte, diz o seguinte, que a parte recorrente argumenta que a decisão impôs obrigação não solicitadas pelos autores, como o desmembramento do imóvel que configuraria julgamento extra petita e prejudicaria o seu direito de defesa. A parte agravada não apresentou contrarrazões e a discussão girou em torno da interpretação dos pedidos na petição inicial e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Mas, se de alguma maneira a gente consegue inferir isso dentro da petição, é perfeitamente possível aplicar. Até mesmo porque eu coloquei aqui para você também um outro julgado do STJ que diz: o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos. E ainda tem mais. A gente precisa pensar na efetividade dessa demanda. Tanto assim que você vai ver aqui, olha, no julgado do STJ, que não configura decisão extra petita a decisão que, reconhecendo a uso capião, determina de ofício a liquidação para individualizar a área usucapida, ainda que não haja pedido na petição inicial. Por quê? Porque para a gente dar efetividade a uma sentença que reconhece a uso capião de uma área menor dentro de uma área rural maior, para determinar qual é a área, precisa liquidar. E aí o juiz pode determinar de ofício essa liquidação para dar efetividade à decisão judicial. Ainda vale dizer para você, também à luz da jurisprudência do STJ, que, havendo pedido de indenização por perdas e danos em geral, pode o juiz reconhecer a aplicação da perda de uma chance sem que isso implique julgamento fora da pretensão autoral. E por quê? Porque ele está aplicando a perda de uma chance a partir de uma interpretação lógico-sistemática de quem pediu perdas e danos em geral. Olha que inteligência do pedido, né? Perdas e danos em geral. E para terminar, vale mostrar para você que há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Por quê? Porque isso não foi solicitado. E se isso não foi solicitado, isso não pode ser concedido. Entendemos isso? Então aí o STJ disse: há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão, o juiz atravessa o córrego e dá também ele decide também extinguir o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário.